Olá, seja bem-vindo ao programa Direito na Prática. Eu sou Patrícia Botti e no programa de hoje, em homenagem ao Simpósio de Direito de Família e Sucessões que aconteceu na UAB, iremos conversar com o diretor do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família. Outros profissionais também estarão conosco. Aguarde! Eu recebo o Dr. Rolf Madaleno, advogado, professor universitário e diretor nacional do IBDFAM. Doutor, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Patrícia. Doutor, primeiramente, vamos situar o nosso telespectador. Nós vamos conversar sobre no direito de família, sobre a questão da guarda. Há tempos atrás, quando se discutia se num processo judicial a guarda, que era uma questão realmente bem conflitante, que é uma questão conflitante no processo, antigamente a guarda ela era prioritariamente materna. Com as mudanças no direito, a guarda passou a ser dos dois. O que isso pode nos dizer a respeito disso? A história da guarda ela é interessante, porque houve uma época em que a gente discutia no processo brasileiro muito mais a culpa pelo fim do casamento do que as questões paralelas. E a guarda, ela era mais ou menos consolidada de que a guarda sempre seria materna. A mãe era a natural guardiã dos filhos e os homens, os pais, sequer se preocupavam em obter a guarda dos filhos. O máximo que eles tratavam era a questão de um direito de visitação. Portanto, no passado, diferente do que hoje acontece, a guarda não importava. O fato é que, historicamente, a guarda teve uma evolução e até teve uma involução. Houve uma época que se perdia a guarda pela culpa no fim do casamento. E depois, então, quando se consagrou a ideia da guarda paterna, assim durou até recentemente, quando, então, uma evolução, uma revolução no âmbito do direito de família transformou toda essa situação. O senhor é autor de vários livros a respeito do direito de família e o senhor diferencia a guarda física, a guarda compartilhada física da jurídica. Qual é essa diferença? A diferença nasce exatamente deste fato. No momento em que a guarda começou a interessar, a discussão dos processos começou a importar quem ficaria com a custódia ou a guarda dos filhos, no âmbito universal se criou aqui a ideia da guarda compartilhada. Porque a figura paterna mudou. Porque a figura paterna mudou, porque a importância e a participação do pai deixou de ser lá uma faculdade e passou a ser uma obrigação. Os pais têm a obrigação de participar na formação e educação dos seus filhos. E os pais também mudaram, porque com essa questão da igualdade, a mulher tendo que ir trabalhar e não mais sendo uma mera dona de casa, evidentemente que esses papéis se repartiram. E aí, então, nasce a exigência, como disse, no mundo universal, desejando que esta obrigação, essa tarefa fosse compartilhada entre os pais. Daí o interesse no compartilhamento da guarda. Doutor, o senhor é autor de diversos livros de direito de família e o senhor diferencia a guarda compartilhada em física e jurídica. Qual é a diferença entre eles? Dentre os livros que eu escrevi, tem um que se chama Guarda Física e Jurídica. E por que essa denominação? Porque a guarda compartilhada eu dividi entre física e jurídica porque a guarda física representa o tempo de permanência ou a divisão do tempo igualitariamente falando entre pai e mãe ou entre os pais. E a prática, né? Na prática, cada um ficando mais ou menos com o mesmo tempo de permanência com os filhos. Por exemplo, 15 dias para cada um, ou uma semana com um e uma semana com o outro. Mas esta é a divisão da guarda compartilhada física, ao passo que a guarda compartilhada jurídica é o compartilhamento das decisões, daquelas decisões que interessam não o dia a dia propriamente dito, mas o que interessa para a formação e a educação dos nossos filhos. A decisão em conjunto, se vai ter um médico, se vai estudar nesta ou naquela escola, se vai praticar este ou aquele exercício físico ou aquela prática esportiva, essas decisões que representam a formação e a estruturação dos nossos filhos, essas têm que ser tomadas em conjunto, que no fundo nós chamamos de exercício efetivo do poder familiar. Doutor, essa guarda física, ela não se confunde com a guarda alternada? Estranhamente essa confusão se dá, porque a guarda alternada, ela foi o bicho-papão, se é que eu posso usar essa palavra, aqui no direito brasileiro. Porque logo que saiu a lei da guarda compartilhada, os juízes logo foram dizendo,
isso que vocês querem de divisão de tempos, ter a guarda alternada, e isso não se estabelece. Existe uma resistência muito grande dos tribunais em estabelecer uma guarda alternada ou uma guarda física de divisão igualitária do tempo. Mas essa guarda alternada, ela não tem nem previsão legal. Na verdade, a ideia da divisão do tempo, ela muito mais deve atender aos interesses da criança e do adolescente, porque nem todos os pais compactuam das mesmas possibilidades e do mesmo tempo, dispõem do mesmo tempo para atender fisicamente os filhos. Porque dividir a guarda fisicamente não é apenas ficar tantos dias para cada um. São as decisões. São as decisões e são as obrigações. Tem que ir lá às 3 da tarde buscar o menino na escola ou levar no médico. Isso faz parte da guarda compartilhada física. E eu observo, doutor, que depende muito da boa relação entre os pais. Eu até não sei se é exatamente isso, porque infelizmente, Patrícia, o que a gente vê muito nos tribunais é que esta é uma desculpa, acaba sendo uma desculpa para fugir ou para se afastar da guarda compartilhada, porque aí então, geralmente os pais que estão brigando, que se desentendem, eles dizem, não, eu não converso com ele, e se a gente não se conversa, não tem como compartilhar a guarda. Os países de sangue frio, essa guarda compartilhada é imposta. Não interessa se conversa ou se entende ou não. Os pais têm que superar essas divergências e, a bem dos filhos, que os interesses são superiores, devem se entender. Porque se não entenderem, estão sujeitos a perder a guarda. Através da alienação parental. Também. Era a minha próxima, a próxima pergunta. Não, tá ótimo. Doutora, a guarda física, ela pode evitar a síndrome da alienação parental? Eu acredito que sim. Uma das proposições dos defensores da guarda compartilhada física, de divisão igualitária do tempo, é exatamente nesse aspecto. Olha, porque quanto mais tempo eu fico com meu filho, ou se eu tenho um tempo igual ao que fica a mãe ou o pai tem menos tempo para alienar, para excluir o nosso filho da nossa vida. Dá para entender isso, porque antigamente um pai ficava 8 dias por mês com o filho e os 23 restantes ficavam com a mãe. Então o pai educava, criava lá um convívio, uma rotina com o filho, e os 23 dias seguintes a mãe que estava alienando desfazia tudo o que o pai construía. Então ele diz, bom, se tivermos o mesmo tempo de permanência, eu vou conseguir construir e manter esta relação de pai e filho, ou de mãe e filho. Doutor, vamos explicar para o telespectador o que é alienação parental? Pois não. Alienação parental, o nome é estranho, mas alienação, alguns dizem até que é síndrome, síndrome não é. Alienação parental, o termo significa alienar, afastar um dos pais ou um dos genitores da convivência com o filho. Isso era muito comum e tradicionalmente acontece geralmente porque a mãe, quando detém a guarda, em razão das dissensões, da separação e dos ódios ainda presentes, das mágoas, então ela exclui o pai daquela criança e diz, bom, se não me quer, não nos tem. E aí então tenta afastar da convivência do pai, ou diminuir ou desqualificar a existência do pai, ou desautorizar o pai, para que a criança então não tenha interesse em conviver com o pai, porque sabe que o pai ou a mãe, aquele que está sofrendo alienação, sofre com essa atitude que é desleal e que alguns dizem que é criminosa, porque evidentemente extrai da criança o direito, ou retira da criança e do adolescente o direito que ela tem e a necessidade que todos os menores têm de conviver com seus pais. Doutor, uma questão interessante é como que um advogado consegue provar a alienação, já que ela acontece dentro de um lar, no âmbito de um lar? Olha, eu sou um adepto, sou um fã de carteirinha da lei da alienação parental. O Brasil é o único país do mundo que tem uma lei sobre alienação parental. O México chegou a ter uma lei e foi revogada. Existe um movimento aqui tentando revogar a lei da alienação parental e eu sou extremamente contrário a essa proposição. A lei brasileira é perfeita e ela estabelece lá que se há indícios de alienação parental, para detectar esses indícios, o juiz para todos os outros movimentos do fim do casamento e se foca única e exclusivamente através de perícias, pode ser perícia psicológica, perícia psiquiátrica, na equipe multidisciplinar, uma equipe multidisciplinar, um assistente social para verificar se naquela relação está ocorrendo ou não um ato ou uma situação de alienação parental. E se os peritos são bons e capacitados, isso se detecta com muita facilidade. Existem as técnicas, né? Existem as técnicas. Lembrando até que existe um extremo de alienação
que é aquela falsa acusação de abuso sexual, porque chegam a esse extremo, às vezes, de acusar falsamente um genitor de estar abusando sexualmente do filho, porque sabem que os juízes, quando há uma acusação tão séria, excluem, afastam e suspendem toda a visitação, todo o contato de pai e filho, e isso é criminoso. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Voltaremos daqui a pouco com a doutora Águida Arruda Barbosa. Já, já. Estamos de volta e eu recebo a doutora Águida Arruda Barbosa, mestre e doutora em Direito Civil pela USP, advogada especialista em Direito de Família. Doutora, muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer de estar aqui. É a primeira vez que a senhora vem à Vitória? Não, não é a primeira, já vim muitas e sempre com muita alegria. Gosta da nossa cidade? Muitíssimo. Ai, que bom. Doutora, vamos situar o nosso telespectador. Nós vamos falar sobre a mediação familiar. E eu gostaria que a senhora nos explicasse um pouquinho como que começou o movimento, aonde começou o movimento de mediação. Eu sou formada numa época em que não se dava muito valor a esse tipo de conhecimento. Imagine que eu entrei na faculdade no ano de 68, né, no mesmo ano que teve o AI-5, que vai ter agora a lembrança em dezembro, 13 de dezembro, de 50 anos. Né? Então eu sou fruto desta geração. E há 29 anos exatamente, eu fui a um congresso jurídico na França e ouvi falar de mediação. Me interessei muito, me encantei e fui atrás. Quando voltei para o Brasil, perguntei para várias pessoas que até me disseram: será que você não entendeu mal? Em vez de mediação, não era meditação? E eu realmente fui atrás desse conhecimento e no ano de 90 houve um congresso em Israel, onde eu conheci as pessoas que realmente implantaram a mediação, não só na França, mas hoje a gente se refere à mediação na Comunidade Europeia. Há dois movimentos, eu pertenço a este movimento da França. Eu acho que é uma fundamentação que se coaduna perfeitamente com a nossa, o nosso jurídico, a nossa cultura jurídica, tá? Mas existiu e existe também o mesmo movimento nos Estados Unidos. E o que nos importa hoje é implantar aqui, e é o que o nosso novo Código de Processo Civil está fazendo, este modelo francês. Eu vou exatamente perguntar para a senhora sobre o nosso código. Ele trouxe novos institutos, que é a mediação e a conciliação. A senhora pode nos dizer se há e qual é a diferença entre estes institutos? Aliás, também fala num pequeno artigo de arbitragem. Exatamente. Né? Porque antes era só uma lei esparsa e agora o código acolhe também a arbitragem. Então, nós precisamos estabelecer a diferença entre os três. Né? Porque nós não vamos nem falar o que é arbitragem, porque não é o nosso assunto hoje. Sim, né? Em outro momento, no outro poderemos. Momento, sim. E nós podemos falar, dentro do direito de família, a diferença entre mediação e conciliação. Isso. A conciliação faz parte da cultura brasileira. Né? Não há brasileiro que não conheça um adágio popular que diz: é melhor um mau acordo que uma boa demanda. Perde-se menos, acaba-se logo com isso, esse sofrimento. Mas nem sempre sai satisfeito. Pois é. E aí que vem justamente o conhecimento da mediação, como isto é o novo. A conciliação não é um instituto novo no nosso país, no nosso direito. Né? Então nós temos que distinguir, né? Dizer o que é
a mediação. E o que eu já posso anunciar é que a mediação é a humanização das relações jurídicas no direito de família. Que o objetivo é restaurar as relações, não é isso, doutora? Exatamente. Já na conciliação a gente não trata sobre isso, Exatamente. é um acordo a conciliação. É um acordo. E a mediação, a gente coloca os sentimentos, coloca as vontades e consegue ali apaziguar, é isso. Nós até poderíamos, no lugar de falar apaziguar, mas que é muito usado, e pacificar também, muito usado, mas é perigoso esse termo, é verdade. Né? Mas que a gente possa dizer assim, que as pessoas retomem, restaurem uma comunicação adequada, saudável, que possa até falar dos seus sentimentos, né, das suas tristezas, da sua decepção. E a mediação tem como ponto fundamental o planejamento do futuro. Não se fala do passado a não ser como pontos de referência. E o judiciário não era preocupado com o sentimento, né? Não, absolutamente não. Ainda não é. Mas estamos tentando através da mediação. Um grande passo. A mediação é um instrumento. Doutora, então é fundamental que o advogado saiba o que é a mediação, não é isso? Sim. Doutora, e a senhora observa que existe resistência no meio de nossos colegas com relação à mediação? Sim, dos nossos colegas e dos juízes, tá? Mas o que eu percebo é que eles ainda não se debruçaram para estudar a mediação, porque eles acham que mediação e conciliação é fazer acordo, é acabar com o processo, né? Eu acho abominável uma coisa que toda hora se repete na imprensa, que é dizer que a mediação serve para desafogar o judiciário. Não é isso. É apequenar demais o instituto. Um instituto tão precioso, né? Então, que o objetivo é principalmente a restauração das relações, exatamente, né? Exatamente. Doutora, nós precisamos dar uma paradinha e voltamos já já. Aguarde, porque ainda tem mais pergunta que vem por aí. Estamos de volta com a doutora Águeda Arruda Barbosa. Doutora, nas faculdades existe uma cadeira que trata da mediação? Olha, nós temos algumas faculdades, por exemplo, eu comecei há 20 anos numa faculdade municipal de São Caetano do Sul, né, a ABC Paulista, né, que foi a primeira faculdade de Direito do Brasil a instituir a disciplina mediação no 5º ano de Direito. Depois, outras faculdades vêm implantando, mas ainda é uma coisa muito reduzida. Mas aos poucos a gente vai conseguindo dar uma formação. Há um erro de muitas faculdades que eu sempre aponto, que a disciplina se chama mediação e conciliação. Sabe? E às vezes até põe arbitragem também. Aí eu falo, não. Ou a mediação ou a conciliação. Então, exatamente. Então para algumas eu até sugiro. Primeiro semestre, conciliação. Segundo semestre, mediação, porque é mais nobre. Né? Porque é um conhecimento novo. Né? É bom que já tem aí 20 anos de formação de advogados que têm noções, que sabem o que é uma mediação, né? Melhorando a qualidade do judiciário. Né? Com certeza. Doutora, em dezembro de 2017, a senhora publicou um artigo na revistinha do IBDFAM falando que a lei de mediação não alcançou o objetivo da qual foi proposta. Né? Qual é esse objetivo? Então, nós temos duas coisas muito recentes. Né? Como eu falei, né? Eu comecei há 29 anos, né? E agora nós estamos falando há cerca de 2 anos de leis brasileiras, né? É um grande passo, uma grande evolução. Então, nós tivemos o Código de Processo Civil, né, que está há 2 anos em vigência, 2 anos e meio, e ele trouxe o conceito da mediação muito bem estruturado. É claro que ainda cabe um aperfeiçoamento, né? Mas eu acho que do jeito
para começar, está excelente. Eu fico muito satisfeita quando vejo, né, essa qualidade. Agora, a lei da mediação, que foi aprovada simultaneamente, ela veio genericamente, né, ela pensa em fazer mediação até com as instituições, né, de direito público, né? Por exemplo, uma pessoa deve imposto, ela vai fazer uma mediação sobre o imposto, não está teoricamente bem colocado, porque é impossível fazer uma mediação com o poder público. Doutora, a senhora também é mediadora, sim, de direito de família. E a senhora, na sua prática, a senhora tem encontrado um resultado? Muitos. Eu estou completando 46 anos de formada. Parabéns, doutora. E eu acho que hoje em dia eu consigo fazer um direito de família de uma qualidade muitíssimo melhor do que eu fiz durante todos esses tempos, por conta de estar usando uma metodologia e um conhecimento, uma fundamentação teórica que dá para as pessoas um norte, né? As pessoas chegam completamente sofredoras, desesperadas. Com medo do judiciário, não é isso? Exatamente. E aí, de repente, são acolhidas e são tratadas com uma humanidade, com a dignidade, né? E essas pessoas, o que eu percebo é o seguinte, não me esquecem, tá? Então, passam anos, vem uma indicação, né? Ah, quem me indicou foi fulano de tal. Ah, puxa, ai, nossa, foi tão bom o divórcio dela. Imagina que maravilha, sabe? Então, guarda essas boas lembranças, né? Então, eu acho que é um serviço que se pode fazer para o jurisdicionado, né, e que precisa ser muito prestigiado. Eu acredito que a mediação também facilita a questão da guarda que nós estávamos conversando com o Dr. Rolf, não é isso? Se numa mediação a gente tem um diálogo, né? Se as partes têm um diálogo, conseguem restaurar as relações, o dia a dia se torna, flui muito mais, né? Com certeza. E doutora, uma questão. Quando a gente está num processo e que sai uma sentença, o juiz ele não sabe como é que é o dia a dia da parte, ele não sabe quais são as necessidades, então muitas vezes aquela sentença ela se torna impossível de ser cumprida em razão exatamente das necessidades particulares de cada parte. E numa mediação, é possível que isso não aconteça? É possível que aquele acordo ali ele seja mais facilmente cumprido? Fundamental essa pergunta, porque a diferença é que na mediação a gente deixa de chamar partes, né? Porque não são partidas, não são partes, né? Isso. Então a gente pode falar convidante, ou mediandos, né? E mediandos. Né? Então os mediandos restauram a comunicação e eles é que tomam a vida nas próprias mãos. Eles têm que querer também, né? Mas quando tem um mediador bem formado e que sabe perfeitamente fazer o uso das técnicas, né, ele desperta nos mediandos essa capacidade adormecida e essas pessoas estabelecem as suas regras, mesmo que não sejam as melhores, mas depois elas já estarão prontas para retomar e fazer melhor. Doutora, pelo que eu observo, a senhora é uma apaixonada e acredita na mediação, não é isso? Com certeza. Doutora, muito obrigada pela presença. Eu é que agradeço, foi um prazer. Estamos encerrando e se você tiver alguma dúvida, algum comentário, vá lá nas nossas redes sociais.
Instagram, @TV Direito na Prática e no Facebook Direito na Prática. Muito obrigada e até o nosso próximo programa.